E olha, vamos falar de mercado agora, está na hora de falar de mercado, está na hora de falar de soja. Né? Hoje tem muita gente comentando, né, mandando mensagem por conta dessa questão dos chineses que afirmaram que os grãos dos Estados Unidos são substituíveis. Né? Parece que o nível de irritação segue em relação à China, Estados Unidos, mas para falar deste assunto, nós vamos conversar com um norte-americano. Aaron Edwards participa conosco dessa edição de Agricultura BR, participa conosco aqui no Canal do Boi. E Aaron, quero saber de você a respeito dessa afirmação, parece muito mais uma elevação de tom por uma irritação por conta do que vem ocorrendo com as tarifas, né? Até porque hoje mesmo nós tivemos uma abertura do Donald Trump em relação a peças de automóveis, e aí até você deve estar sabendo, pode explicar um pouco melhor isso. E antes de você responder, eu vou te perguntar se você conhece a AgriShow aqui no Brasil, você morou aqui um tempo, se você conheceu a AgriShow. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, conheço a AgriShow. Infelizmente faz tempo mas não é por falta de vontade, acaba sendo o período do plantio nos Estados Unidos e muitas vezes um período corrido de mercado. Então, fica na saudade a minha visita presencial há anos que eu não vou para a AgriShow, mas conheço e acho uma feira que merece todo o destaque e atenção e não é falta de vontade, não estou fazendo essa entrevista da AgriShow hoje. Realmente, como você falou, é um momento corrido de mercado, plantio, e é um momento do ano no plantio que merece uma dobrada, e colocando a guerra comercial em cima disso, ainda mais. Então, realmente é importante ficar ligado, né? Aaron, em relação ao que a gente tem de oferta e demanda, né, hoje, inclusive, na redação a gente conversava, né, a respeito da afirmação, né, que a China considera substituível, né, talvez se você somar numericamente Argentina, Brasil, Paraguai, venha a conseguir executar algo assim, considerando uma super safra aqui no Brasil, considerando que a Argentina não quebra, que ninguém quebra, e a gente falava a respeito desse fator, né? Porque muitas vezes a gente encontrou pessoas que disseram que não, que é necessário sim esse grão norte-americano. Como que o mercado entende este fator em relação ao equilíbrio de oferta e demanda para o maior importador e também para os grandes exportadores, aí destacando Brasil e Estados Unidos principalmente? Olha, sem sombra de dúvida, é uma alfinetada do ponto de vista de retórica. Se é ou não verdade, vamos a alguns fatos. Eu acho importante, quando a gente tem digamos, uma elevação de tom, que eu acho que foi o que você falou, que descreveu muito bem, é importante a gente dar 2 passos para trás e analisar bastante o comportamento. Então, em relação ao comportamento, o que nós vimos tem sido um tom agressivo do Trump, mas um comportamento muitas vezes, não, vamos ter exceção para isso, vamos ter exceção para outra coisa, como você falou das peças hoje. E na China, o tom é falar, não preciso da soja dos Estados Unidos, mas o que eles fizeram no último trimestre do ano passado, logo depois da safra americana ia chegar a safra brasileira, eles compraram um volume muito surpreendente de soja dos Estados Unidos. Então, é muito importante a gente olhar para as ações dos grandes players e até mais, às vezes, do que a narrativa. O que as ações me falam? A China tem um grande apetite por soja, então, se é dispensável a soja dos Estados Unidos ou não, a gente pode colocar na ponta do lápis, e que você falou, pode até argumentar que dá para suprir da América do Sul. Mas o fato é que eles compraram muita soja dos Estados Unidos e eles estão comprando soja muito agressivamente, eles estão com grande apetite por soja. Então, a ação está falando que tem uma demanda firme, mesmo que a retórica é não preciso da tua soja. E, por outro lado, a gente tem o Trump, né, que tem tido um posicionamento de retórica muito forte, mas a gente tem visto fraqueza no índice dólar, que tem pressionado o câmbio e dificultado o preço da soja para o Brasil, em reais. Mas nós também temos visto, digamos, o comportamento sendo um pouco mais manso do que a retórica em muitos aspectos.
Eu sou a favor do livre comércio como bom sinal, mas vamos lá. Muito bem, Aaron. Aaron, e as movimentações de mercado, elas têm ocorrido. A gente olha mercado financeiro, então, eventualmente a gente tem uma saída de capital de países emergentes, como o Brasil. Teve também entrada, mas teve uma grande saída. O dólar, ele oscilou muito. Aqui no Brasil, a gente viu o dólar bater 6,20, depois do dia 2 de abril, bater 6,20, 6,25. Agora vê um dólar ficando ali a 5,64, 5,65. E isso influencia diretamente o preço dos produtos exportados, formatação desse preço. Chicago também, que vinha numa situação até que mantendo valores, acabou recuando um pouco, recuou com o dólar que caiu muito. E aqui no Brasil, a precificação foi lá embaixo. Isso casa exatamente com o nosso maior fluxo de oferta por conta do final da colheita. Como negociar e quando negociar num universo como esse, Aaron? Muito bem, então você trouxe vários pontos que são muito assertivos e eu gostaria de falar um por um. Primeiramente, em relação ao fator cambial, é sempre importante a gente observar o que é o dólar forte e fraco e o que é o câmbio. Então, às vezes você tem, por exemplo, o índice dólar estável, mas por algum fator doméstico do Brasil você tem flutuação cambial. Quando a gente viu o câmbio de 6,20, a gente estava com o índice dólar lá em 110 e agora está abaixo de 100. Então, você poderia tirar aí uns 10%, por assim dizer, você poderia tirar, que é um enfraquecimento do dólar, independente de qual fator doméstico. Então, de 6,20 seriam 60 pontos, né, centavos nesse câmbio. Você poderia falar que isso é o enfraquecimento do dólar. E aí tem o fator da saída de divisas e tudo isso que está ponderando mais é o dólar fraco, né? Não é tanto a questão cambial. O que é curioso, a última vez que a gente teve um índice de dólar tão fraco, a gente tinha um real mais valorizado. Então, se por algum motivo o índice de dólar fosse aumentar, a gente poderia ter esse ciclo ainda mais leve, né? Ainda passando dos 6,20, se o índice de dólar fosse valorizar. Então, acho que isso é um ponto importante. Em relação ao mercado físico, toda a construção de estratégia que eu faço com os meus clientes é para não precisar vender soja nesse período do ano da safra, entendo que até certo ponto é inevitável. Então, esse mercado pressionado hoje não está me incomodando muito, porque ou a gente se programou para não vender, ou a gente já trocou algumas semanas atrás, trocou uma posição física de soja por uma posição, né, de soja comprada em Chicago. Então já fez esse câmbio. Então essa queda atual não está me incomodando muito porque, por assim dizer, não tenho soja para vender. Já lidei com isso. Em relação à queda de soja em Chicago, a gente bateu na resistência no contrato de novembro e superou no contrato mais próximo. Agora a gente está caindo até o suporte. Por enquanto, não perdemos o suporte, eu ainda continuo otimista em relação ao potencial de preço da soja aqui nos Estados Unidos. O milho está um pouco mais fraco, mas o plantio caminha muito bem. O ritmo de plantio dos Estados Unidos está 6 pontos percentuais mais rápido que a média histórica para essa semana no plantio de soja. Então, notícia boa na lavoura americana, um headline, uma notícia que nem você falou, deve falar que não precisa da soja americana, e o mercado tendo dificuldade de operar a resistência, vai cair até o suporte. Então, a negociação de hoje, para mim, é muito natural. Eu ainda acho que nós temos possibilidade de preços para frente, mas em relação ao câmbio, a volatilidade, tomaria muito cuidado em descasar compromissos em moeda, porque a volatilidade pode ser muito grande. Em relação ao basis, a gente tem que valorizar o mercado físico brasileiro. A demanda está forte, passar essa excesso de oferta da safra tende a avisar esse preço. Em relação ao Chicago, eu ainda não descarto a possibilidade de uma arrancada, mas nós vamos precisar de algo ruim, por dizer, na lavoura americana.